Prosseguindo, perguntaram também para os espíritos, dentro desse contexto de provas voluntárias, se deve alguém por termo as provas do seu próximo. Ou seja, nós podemos fazer cessar as provas do nosso próximo? Nós já dissemos aqui que o sofrimento representa uma necessidade do espírito. Toda situação de sofrimento nos leva a aprender alguma coisa. E esse aprendizado é uma necessidade do espírito para a sua evolução. Então, isso leva algumas pessoas a fazerem o seguinte raciocínio: então se a pessoa está passando por uma prova qualquer, né? E essa é uma necessidade do espírito dela, então que essa prova siga seu curso. Eu não vou fazer nada para ajudar. Outras pessoas chegam ao ponto de pensar que, além de nada fazerem para ajudar, elas ainda podem, não vou fazer a prova do fulano ficar mais proveitosa, vou fazer com que a dor dele seja mais viva, para ele aproveitar mais a prova, né? Isso é um erro, uma crueldade, né? É um verdadeiro erro, é uma verdadeira crueldade, porque naturalmente todas as provas devem seguir o seu curso, mas nós não conhecemos esse curso. Nós não sabemos como é que ela vai caminhar. Nós não sabemos, por exemplo, se Deus nos escolheu para sermos um bálsamo de consolação para aquele nosso irmão em sofrimento. Então, diante do sofrimento alheio, jamais digamos, ele está em prova, deve ir com essa prova até o fim, eu não tenho nada com isso. Não. Antes de nós pensarmos isso, pensemos assim: vejamos que meios o meu Pai, o nosso Pai misericordioso, me colocou nas mãos para eu poder aliviar o sofrimento desse meu irmão. Vejamos se a minha consolação moral, o meu amparo material, os conselhos que eu possa dar, né, possa ajudá-la a enfrentar essa situação com mais energia e superar a situação. Vejamos se Deus não colocou nas minhas mãos, às vezes, como prova também, meios de fazer com que cesse o sofrimento do meu irmão. Então, todos nós estamos na terra para expiar, mas todos nós, sem exceção, devemos esforçarmos-nos por abrandar a expiação dos nossos semelhantes, de acordo com a lei do amor e da caridade. Jamais pensemos em sermos instrumentos de tortura. Este é um pensamento que deve revoltar todo cristão e principalmente todo espírita que tem plena consciência da extensão da bondade de Deus, a infinita misericórdia de Deus. O espírita tem que estar compenetrado que a sua vida tem que ser um ato de devotamento e abnegação. E sempre, e quando o espírita ou qualquer um de nós pensarmos assim, a gente se lembra que, mediante isso, a gente pode fazer qualquer coisa para ajudar qualquer pessoa, que a prova dele vai seguir o curso normal, apenas com mais conforto, porque é a vontade de Deus que está acima de tudo. Quem está no controle de todas as situações não somos nós, é Deus. A questão seguinte é: será lícito abreviar a vida de um doente terminal, um doente que sofra sem esperança de cura?
Então a situação é a seguinte: um homem, uma criatura está agonizando, vítima de cruéis sofrimentos, sabe-se que o seu estado é desesperador. Então, será lícito poupar a ele alguns instantes dessa agonia, apressando-lhe o fim? Aqui nós nos encontramos diante de uma questão muito delicada, que é a eutanásia, que é o método através do qual se abrevia a vida de um paciente terminal de forma controlada e assistida por um especialista. A eutanásia é um problema complicado de bioética e de biodireito, considerada crime no Brasil, do ponto de vista legal. Do ponto de vista moral, além do crime, eu acho que a gente tem que pensar se nós temos o direito ou a competência de julgarmos os desígnios de Deus. Nós sabemos exatamente a hora que uma vida se extingue? Se até a ciência frequentemente erra a esse respeito? A gente sabe que existem realmente casos que são desesperadores, né? Mas se não há nenhuma esperança de volta à vida, de volta à saúde, há sempre aquela possibilidade, que é atestada por vários exemplos, de no momento mesmo de exalar os últimos suspiros, a pessoa recobra suas faculdades. Pois bem, meus amigos, esse minuto, alguns segundos de lucidez que a criatura recobra, que lhe é dado, que lhe é permitido, tem uma importância fundamental na sua vida futura. Nós desconhecemos as reflexões que um espírito é capaz de fazer naqueles momentos. Então, alguns minutos de lucidez podem dar à pessoa a oportunidade de um arrependimento, de um pedido de perdão, que vai evitar tantas aflições para ela no futuro, que ninguém tem o direito de roubar dela essa possibilidade de ter momentos, de lucidez, de reflexão, ainda que for no instante final da vida. Os materialistas, que em nenhuma conta tem a alma, eles acham essas questões completamente dispensáveis, Mas nós espíritas que conhecemos todos os fatos da vida espiritual, sabemos o quanto isso é importante. O quanto esses momentos, essas reflexões fazem diferença na vida futura de uma criatura.